7 de abril, meu último dia de trabalho, contratada. Aí depois disso eu sou professora voluntária. Hoje a gente vai ver sobre mesclagem de camadas e os tipos de efeitos que elas causam no desenho. Ressalva que o efeito de camada é para ser usado apenas quando você não consegue chegar naquela mistura de cor propriamente dita, fazendo a pintura mesmo. Ela é mais como um retoque final, só para você realmente dar aquele acabamentozinho bonito no desenho e assim sucessivamente. Nesse caso daqui, como eu estava trabalhando com um desenho mais escuro, eu pensei, poxa, eu vou fazer a luz da lua. E aí eu coloquei uma camada e saí fazendo alguns recortes de luz para poder facilitar a minha vida. Mas essa coloração para essa coloração não é uma diferença assim tão grande. Caso eu tivesse que fazer isso na munheca propriamente dito. O que quer dizer com fazer na munheca? Seria fazer aquela seleção de cor. Lembra quando a gente está fazendo os estudos de frame, que às vezes uma cor que a gente seleciona, ela tem uma certa coloração, e quando a gente vai para outra cor, ela vai para outra completamente diferente? Aqui a gente estava nos tons mais avermelhados, e aqui eu passei basicamente a mesma cor com um efeito de sobrepor, e ela veio para cá, ela virou um tom mais alaranjado, acinzentado, né? Então, o que acontece dependendo do tipo de mesclagem que você escolher, ele vai alterar a forma como as cores que estão na camada superior interagem com as camadas inferiores. Isso pode causar efeitos muito interessantes ou efeitos muito estranhos, sabe? No sentido de que ele pode destratar todo o seu desenho. Nesse daqui, à medida que eu estava fazendo o estudo, eu percebi que ele estava muito claro e sem temperatura. Aí, esse desenho daqui, eu fiz as cores base, né, de acordo com a referência, e eu pensei, poxa, tem uma luzona do céu, do sol atrás, então eu vou precisar fazer uma camada na frente. Mas como eu não queria perder as cores base, aí eu fiz uma outra camada na frente, e aí ela tá aqui como multiplicação. Se eu botar em outros tipos de camadas, ela vai mudar completamente. Primeiro que percebam, essa cor é um rosa. É um rosa. E aí, quando eu coloco ela em dissolver, ela fica granulada. Tá vendo? Aí, a Mari, como é que eu vou usar um efeito assim? Pode ser que você queira texturizar o fundo e dar um efeito de ruído. Vai funcionar. Rápido, né? Aí, se eu botar em escurecer, ficou um pouco mais escuro do que estava, mas a gente está rosado. Eu boto em multiplicação e aí você percebe que ela realmente passou a sensação semelhante ao efeito que a aquarela faz, né? Quando você está fazendo uma cobertura de cor que já está lá, você pega uma outra cor e passa por cima da aquarela seca, então ela fica com esse efeito de sobreposição, onde você entende que tem uma cor por trás de base e entende que foi posta uma cor por cima e elas interagiram de forma a escurecer. Elas causaram um tipo de reação aditiva, né, na cor. Se a gente for selecionar, ela normal é desse jeito. Eu vou dar um X, né? Quando você usa X no Photoshop, você inverte as coresinhas aqui embaixo. Aí eu vou botar em multiplicação. E aí eu vou dar color pick na cor. Olha a diferença das cores. Se a gente for no disco, onde está uma e onde está a outra. Uma está mais avermelhada, provavelmente por causa da base, né? Que é uma cor que vem de um marrom mais avermelhado. E a outra foi para um tom, de fato, mais rosado. Porque, de fato, é um rosa que eu usei. E aí, o que acontece? É a mesmíssima cor. Mari, o brush também tem uma opção de mesclagem, que é essa daqui. Ele também tem as mesmas opções que as opções de camada. Se eu colocar essa cor, se eu colocar o meu brush em multiplicação e a camada em normal, quando eu riscar, qual vai ser o efeito? O efeito vai ser esse. Você não vai conseguir transparência, mas você vai conseguir o efeito de adição de cores, sabe? Mas Mari, quando é que eu uso esse tipo de efeito? Depende do tipo de pintura que você está fazendo, sabe? Tem gente que quer trabalhar com paleta reduzida, e aí ao invés de ir no disco e escurecer a cor, ele vai no tipo de mesclagem do brush e coloca em multiplicação. Porque ele sabe que a multiplicação ela vai começar a somar muitas cores, né?
ela vai passar para o computador a informação de que eu não quero que você faça só esse rosa, eu quero que você faça esse rosa e multiplique esse rosa de forma aditiva. Agora eu quero que você multiplique de novo. E aí você vai criando essas zonas de sobreposição, mas elas não são transparentes, ok? Quando você vai para mesclagem de camada e você coloca alguns desses efeitos, ele começa a dar um efeito de transparência, ok? A gente começa a ver através da cor e como essas cores interagem entre si. Maria, posso usar um brush com efeito de multiplicação na camada de multiplicação? Pode. O que ele vai causar é isso. E aí a multiplicação ela vai adicionando cor até que fique muito, muito escuro. Ah, mas se eu estiver trabalhando com um brush com a borda mais molinha e com a opacidade mais baixa, será que eu consigo trabalhar nisso como se fosse uma técnica de pintura ou qualquer coisa assim? Pode. De forma geral, você vai estar trabalhando com o mesmíssimo rosa, mas o efeito que ele vai causar no desenho não é necessariamente de rosa. Deixa eu sombrear, alinhar. Alinhar não, não rascunho. Estão vendo? Está se formando algumas sombras um pouco mais marcadas. Mas aí eu estou trabalhando com opacidade baixa, com fluxo baixo. E aí, as mesclagens de camada, elas são uma maneira de você ter uma certa facilidade para poder fazer alguns efeitos. Mas é interessante a gente ter uma noção de que se eu pegasse e, de fato, ao invés de usar uma camada com efeito, eu usasse a cor, pronto, essa aqui não é a cor que eu selecionei, tirando dessa camada daqui, essa mistura. Se eu pegar essa cor direto numa camada normal, normal, normal. E eu começar a pintar, eu não vou conseguir o mesmo efeito? Vai. Eu consegui o mesmíssimo efeito. Aí entra muito aquilo. Quando usar uma camada de efeito, quando não usar. De forma geral, para vocês, eu aconselho vocês usarem só no final, sabe? Tipo, eu acho que o meu print está praticamente pronto, mas eu percebi que ele ficou um pouco escuro. Aí eu vou usar uma camada de ajuste nesse efeito de mesclagem para conseguir trazer para o meu frame, né? O meu frame um pouco da sensação que está faltando nele, que eu teria que manualmente mexer no desenho todo, em cada uma das cores individualmente para conseguir. Aí, ao invés de eu fazer isso, eu vou e trabalho com uma camada de mesclagem e eu faço isso no desenho todo, certo? Aí eu consigo cobrir essa sensação de que, poxa, eu ia fazer isso cor por cor até chegar na tonalidade que eu quero, ia dar muito trabalho. Aí, se você quiser poupar tempo e já tiver nos acabamentos finais, aí vale a pena usar. Mas, de forma geral, não use isso como uma muleta, do tipo, a camada para adicionar efeitos especiais no meu desenho. Não necessariamente. É mais um recurso que precisa ser usado com parcimônia para você conseguir um efeito interessante. Senão, você não está fazendo muita coisa. Deixa eu jogar essa camada aqui por cima. Oh. De forma geral, a gente consegue os mesmíssimos efeitos. Aqui está um pouco mais cru, porque eu fiz bem rápido, né? Aqui já estava um pouco mais elaborado, mas dá na mesma. Aí, vamos lá, dúvidas, né? Quais são os tipos de efeitos que eu tenho? A gente tem efeitos para sombrear e efeitos para iluminar. Vamos lá. Esse efeito daqui, esses primeiros, né? Aqui, multiplicação, superexposição de cores, eles são para escurecer. Ficou mais escuro, não ficou legal. Aí a gente tem alguns efeitos que clareiam, sendo que eles estouram um pouco a cor. Ou somem, né? Porque tem algumas cores que quando elas vão para um efeito de clareamento ou de escurecer, dependendo da cor do fundo, ela desaparece. E tem efeitos que são para iluminar. Que aqui não faz muito sentido usar a iluminação desse lado, porque de fato não faz.
Aí a gente tem os efeitos que causam estranheza, que é a diferença, exclusão, subtrair, dividir. Mas às vezes eu uso isso daqui para fazer algumas coisinhas. A matiz, que ela vai manter a cor como ela é, saturação, cor, luminosidade. Alguns adendos, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com um desenho que ele é preto e branco, eu acho que o que eu tenho aqui que é preto e branco é outro desenho. Deixa eu pegar aqui. Como eu estava fazendo commissions, eu não vou abrir o meu. Não vou fechar todos os arquivos para vocês verem minhas prévias do Photoshop, não. Porque tem coisa que tem NDA. Então, vamos lá. Esse aqui eu fiz for fun, então tá tudo bem. Pronto. Esse aqui é o desenho que eu vou postar mais tarde. E aí, ele foi uma pequena epopeia, né, para poder acertar. Tem muita camada, mas abstraem, porque esse aqui foi um estudo de 30 horas. Sim, foi um estudo de 30 horas esse desenho. Chegou no momento que eu fiz o desenho todo, aí apaguei um monte de camada e fui fazendo de novo, certo? Visualizaram bem como ele tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Isso aqui foi o primeiro rascunho que eu fiz desse desenho. Igualzinho, né? Igual. O mesmo igual. Aí, do mesmo jeito que vocês, eu faço thumbnail. Eu sou um ser humano normal. Eu tenho que fazer thumbnail para poder fixar uma ideia e pensar nesses tonais de cinza, agrupamentos e outras coisas. Aí, quando eu fui para a parte de refinamento, aí eu levei cerca de 1 hora para chegar nessa versão daqui do desenho. Que ainda está um pouco escuro. E o nariz está posicionado errado. Aí depois eu refinei mais um pouco e a gente foi para essa versão aqui, que não tem mais a lança. E a gente já tem uma parte de recorte mais clara atrás. Eu quero chamar a atenção para vocês sobre o seguinte. Se vocês estão fazendo desenho preto e branco, que nesse aqui, e vocês querem testar as cores na frente, tem um modo de mesclagem de camada que ajuda, mas você não pode confiar 100% em como as cores se apresentam. Ela serve para dar um norteamento, mas não vai ficar igual, ok? Que é a camada cor. O que vai acontecer com a camada cor? Tudo que você botar na frente agora, ele vai ficar colorido no que está atrás. O brush, deixa eu pegar um brush rígido. Vou botar aqui então, fluxo topado. Aqui. Vai ser, meu Deus, Mário, o que é isso? Ver se eu tô no modo de máscara. Não tô no modo de máscara. Aí, meu Deus, por que ficou tão saturado? É porque o Color faz isso, né? Ele deixa super saturada. Nem era para ficar desse. Aí, se eu quisesse fazer um tom de pele bem clarinho. Eita, não, mentira, eu sei porque que tá zoado. Porque ainda tá em multiplicação. Agora vai ficar certo. Ah, agora ficou certo. Pronto. Aí, sei lá, que era azul. Eu tô pintando na camada de cola e porque tem um desenho preto e branco atrás, ele joga essa cor por cima mesmo e a gente consegue ver como é que se comporta. Aí, Mária, eu podia ter feito isso com os meus frames feitos de preto e branco? Sim, você podia. Por que você não ensinou isso antes? Tem tantas ferramentas para mostrar antes que são mais importantes. Isso aqui é só o macete. Vou fazer mais marronzinho, mais laranjinha. Maria, a Emily tinha perguntado aqui no chat se tem como controlar a intensidade dos efeitos de camada. Então, essa é uma boa pergunta. Normalmente, você vai fazer ajuste fino com opacidade e essas coisas. No começo, eu aconselho a usar de forma mais na parcimônia mesmo. Tipo, use pouco, somente quando necessário, para você não ficar muito dependente de efeito de camada, porque
Como vocês percebem aqui, a cor que eu estou colocando aqui não é igual à cor que está aparecendo aqui. Exatamente. Isso aqui é só, por exemplo, eu quero ver se eu colocar muito laranja e muito azul, se isso vai ficar legal na composição do desenho, sabe? E se, sei lá, eu colocar um verde aqui, como é que vai ficar? Um verde mais escuro. E aí vocês podem usar a camada de cor para fazer isso, que foi basicamente o que eu fiz nesse desenho daqui. Eu fiz ele todo colorido por cima de uma camada de cor. Certo? Aí, vamos lá. Deixa eu tirar esses aqui. Como é que a gente chegou nessa versão aqui? Eu tinha feito essas outras versões aqui, que essa é a última. Aqui. Aí eu fiz uma versão com cor que ficou bem zoada. Acho que é essa aqui. Era para você ir para o mesmo arquivo, amigo. Eu não joguei ele nas camadas. Pronto. Aí percebe, né, que é literalmente um efeito de camada por cima. E aí eu fui trabalhando em outras camadas por cima para poder dar a volumetria e o efeito. E aí eu consegui várias versões do mesmo desenho com tonalidades diferentes à medida que eu fui mexendo com as camadas de efeito. Por isso que é um estudo, viu, gente? Não é para vocês endoidarem tentando fazer isso em todo negócio que vocês forem fazer, não. Isso aqui já foi outro estudo de tonal com outros tipos de efeitos para chegar nisso daqui. Aí, deixa eu ver. Esse aqui acho que é outro. Esse aqui é outro exemplo, tá vendo? E aí pensa, são muitos efeitos de camada que a gente pode usar para poder ajustar até chegar de fato na versão final, que foi o desenho que vocês viram aqui. Foi esse daqui. Aí eu vou descer aqui para vocês verem a quantidade de camada que tem. Esse agrupar aqui é o quê? Aí é o textinho. Vocês estão vendo que esse textinho tá com uma bordinha brilhante? Sim, aí, sim. Como é que faz isso, Mari? Então, é uma camada em branco. Aí as outras camadas, elas são coloridas e estão com efeito de sobrepor. Sendo que elas estão borradas e com outras cores por baixo. O que eu quero dizer com isso? Elas estão... Eu dei um desfoque gaussiano nelas. Aí, por causa do efeito de sobrepor, elas ficam com esse aspecto meio neon. Dá para ver que tá laranja mais escuro na borda e laranja mais clarinho dentro. Aí, como a camada de referência é branca, ela dá essa ideia de letreiro neon. Aí eu fiz isso várias vezes. Eu fiz isso para as borboletas também. Aqui, esse monte de camada aqui das borboletas. Aqui, tá vendo? Por baixo do branco tá amarelo. Aí tem um amarelo como se fosse uma aura borrada também. E aí essas camadas aqui, elas estão sobrepor, normal, luz direta, tudo camada de efeito de brilho, sabe? Para poder dar essa sensação de várias partículazinhas no ar. Mas aí agora é as borboletas mesmo, sabe? O que tem por trás? Só uma aurazinha neon. Opa. Aí uma basezinha em sobrepor, outra em normal. Aí essa aqui tá em luz direta. Aí essas duas estão em luz direta. Pronto, aí já vai para as partículas. Essa tá em normal, essa tá em sobrepor, e essa tá em normal. Aí deu esse efeito. Assinatura, as borboletas. Posso fechar. Aí tem essas camadas de ajuste aqui, né? O que é esse ajuste? Colocando, tirando. Tá vendo que é como se fosse uma sombra geral? Tipo, eu terminei de pintar o desenho, aí eu vi que as zonas de sombra não estavam tão escuras quanto deveriam, eu fiz uma camada de ajuste geral, que envolve umas sombras ou meio azuladas, arroxeadas, ou meio esverdeadas. E está em multiplicação. Eu poderia ter colocado em superexposição de cores? Poderia. Qual a diferença? Multiplicação, superexposição de cores. A superexposição de cores, ela vai deixar as zonas
escuras, muito escuras, aí vai virar uma oclusão muito forte. Aí não é legal. Aí essa camada aqui, que é uma cópia do desenho em cor, que tá na frente. É porque ela é uma cópia com texturinha, né? Aqui. Ela altera um pouco as cores, ela tem uma texturinha. Tá vendo? Que ela tem como se fosse uma mini texturinha de fundo. Aí eu usei ela para poder dar uma texturizada bem de leve no desenho. E ajustar. Sem ela, como fica? As cores ficam muito saturadas. Aí eu usei como um refinamento final para poder deixar tudo com esse aspecto mais bucólico, né? Aí isso aqui são ajustes para o escuro. Aí a gente tem os ajustes para o claro. Sim, essa daqui está em cor, essa aqui está em multiplicação. Os brilhos, um está em sobrepor e outro está em luz indireta. Aí, deixa eu tirar as camadas de luz. Ficou escuro, tá vendo? Nem parece que essas partículas de luz estão causando tanto efeito. Obviamente, essa marcação de luz e esse render todo fui eu que fiz, sabe? Para poder dar esse efeito de luminosidade. Aqui, ó, a luz passando por dentro das contas e causando reflexo na roupa. Isso aqui eu fiz manualmente também. Mas ainda assim vai chegar no ponto que você vai querer uma luz, mesmo que ela esteja bem suavezinha, para poder dar essa sensação de luminescência no desenho. Tá vendo? A diferença? E aí percebe que eu destaquei em volta do personagem, mas tem algumas zonas que eu não joguei luz, né? Por exemplo, esse galho aqui que tá na frente, eu não joguei luz nele. Eu joguei nesse galho que tá para cá. Esse daqui, como ele tá muito na frente, muito próximo, a ideia é que o foco da câmera acabe deixando ele borrado e mais escuro e foque no personagem. Aí tem umas florzinhas aqui. Deixa eu ver. Mas... Pronto, aí os outros não são efeito de camada, é só ajuste de pintura mesmo. Tipo, a base e eu repintei todo o cabelo. A minha line basicamente some aqui, porque tá tão renderizado que some. Colori a linha de arte, né? Para ela poder desaparecer. Isso aqui é camada máscara de recorte, que eu já mostrei para vocês como fazer. Deixa eu tirar as camadas de pintura. A diferença que um render faz, né? O render de pele. Coitado, tava muito escuro por causa da camada de cor que deixou zoado. Isso aqui são tudo flat color. Aqui. Se eu tirar as flat, não influencia muita coisa o desenho, porque eu já meio que repintei tudo. E aqui a camada em cor. Vou tirar isso. Aí eu tiro as camadas de ajuste que eu fiz. Aí o desenho vai ficando preto e branco. O Silas perguntou aqui, pinta a line base com a máscara de recorte? Sim. O que eu faço? Eu pego... Essa aqui é a line do corpo. Que eu vou tirar que vocês não vão ver muita diferença. Eu tirei a line. O que vocês sentem mais? A falta dos cílios, né? Mas o desenho tá tão renderizado já que a line quase não faz diferença. Mas esse é o nível de pintura que vocês vão... Vocês estão começando a praticar, mas vocês não vão chegar imediatamente. Não vai ficar com a definição tão boa agora. Não tem problema, tá tudo bem, sabe? A ideia é que vocês vão chegando no nível melhor de definição à medida que vocês forem avançando. Aqui. Dá para ver quase todos os detalhes do rosto, nariz, boca, braço. Só algumas coisas que ficam mais borradinhas aqui na roupa, sem as linhas guias propriamente ditas da linha de arte. Aí com a linha de arte fica tudo um pouco mais definido. Eu costumo colorir a linha para poder já dar essa sensação de que a linha está desaparecendo, porque eu estou buscando um tipo de pintura onde essa linha seja
quase invisível, quase, sabe? Mas aí, no caso de vocês, para os frames, como vocês não podem usar linhas de contorno propriamente dita, vocês podem fazer nesse esquema de fazer o desenho com linhas, colorir a linha para ela dar uma sumida e você usar a linha só de guia para você poder pintar os volumes, sabe? E aí, como é que eu faço? Literalmente é só uma camada aqui e não tem nenhum efeito de mesclagem aqui. Tem gente que gosta de colocar em sobrepor. Essa não. Essa aqui é normal. Essa aqui é sobrepor. Tem gente que gosta de colocar em sobrepor porque fica com esse efeito aqui de mesclagem. Às vezes fica até legal. Em outros eu não gosto tanto assim, não. Por exemplo, aqui. Aqui deu um errinho, tá vendo? Colocar em sobrepor. Aí, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Depende. Vai de trabalho a trabalho. Tipo, se eu vou usar a linha em sobrepor, eu não vou usar. Pronto. Vamos lá. Aí, quais esses que vocês basicamente têm que fazer? Vocês vão ter que pegar qualquer imagem de vocês, que vocês já tenham no seu computador ou whatever, e aí vocês vão testar as mesclagens de camada. O que eu quero dizer com mesclagem de camada? Escolhe uma cor e... Vamos lá. Criar outra camada. Botar rosinha. Aí eu vou colocar esse rosinha aqui em escurecer. Pronto, ficou assim. Aí eu vou duplicar esse grupo. Agora vou pegar esse rosinha aqui e botar em multiplicação. Aqui, ó, a diferença de um efeito para o outro. Eu vou duplicar esse grupo de novo. Opa, tirei só a camada. Agora eu vou botar em superexposição de cores. Vocês com certeza já viram cartazes de propaganda que fica com essa sensação de é a mesma imagem, mas ela parece que foi para filtros diferentes. É basicamente assim que é feito. Sabe? Queria dizer que tem algum segredo maior, mas nem tem. Aí eu vou pegar agora os efeitos de luminosidade. Sobrepor. É esse aqui. Luz indireta. Luz direta, luz brilhante. Em cima, efeitos que escurecem, embaixo, efeitos que iluminam. Vocês podem deixar uma imagem de referência para vocês saberem como é, né? Como você faz isso, Mr. M? Deixa eu pegar outros efeitos aqui. Diferença. Os efeitos estranhos. Exclusão. Subtrair, dividir, subtrair. Aí o que eu quero que vocês façam, basicamente, é esse tipo de estudo para vocês descobrirem como esses efeitos funcionam e como eles vão se comportar nos frames de vocês para saber, tipo, eu posso usar tal efeito para causar tal coisa. E isso daqui é um negócio que dá muita combinação diferente, que vai gerar muita coisa diferente. Por exemplo, tentar colocar rosa com esse tipo de efeito pode ser que não fique legal. Dá um Ctrl I. Mas aí com a cor invertida, não ficou tão ruim. Agora ele é ótimo com verde. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui ficou engraçado, ficou parecendo pop art. Ficou muito cara de pop art isso daqui.
Porque com quem tem hepatite 2, virei um alienígena. Eu tô só invertendo as cores, viu, gente? Ficou laranja, ficou verde e não ficou estranho, não, ficou legal. Agora, todos aqueles rosinhas agora são verdes. Outra coisa que vocês podem fazer para saber se o efeito vai ficar legal ou não é tipo, pegar a camada. Deixa eu pegar um aqui, vai dar bastante diferença. Esse aqui. Vocês podem dar Ctrl U e abrir esse matiz saturação aqui. E aí, o que o Ctrl U vai fazer? Você vai nessa parte da matiz e você muda. Aí você vê qual efeito fica melhor para aquilo que você quer fazer. No caso, qual cor, né? Fica melhor. Aí vamos supor que eu quero usar essa cor aqui. Ok? E aí eu não sei se esse é o melhor efeito de camada que eu quero usar em relação ao desenho que eu tenho. Eu também posso fazer isso aqui, ó. E ir mudando de um por um. Era a mensagem. Virou quase pixel art isso aqui. Chegou no último. Não gostei, vou pro Ctrl U de novo. Posso mexer na saturação também. Aí vamos de novo. Ó. E isso aqui, minha gente, isso aqui é infinito. Você gasta um tempo absurdo testando os tipos de efeitos que você consegue fazer com o seu desenho para poder finalizar. Por isso que eu digo que isso é a última coisa que você tem que fazer. Última, definitivamente a última. Porque se você começar a testar isso daqui no meio do desenho, você vai gastar um tempo absurdo até você conseguir passar por todos os efeitos e chegar em algum que você de fato goste, sabe? Esse aqui ficou charmosíssimo. Esse aqui também ficou legal. Enfim, vamos lá. Dúvidas? Os momentos das perguntas. Não é feitiçaria, é computaria. Como pode isso existir? É, minha gente, diga. Isso ia facilitar tanto a minha vida na AB1, Mari, porque você não mostrou. Porque você chega a aprender a pintar na moral, minha gente. Isso aqui é só um brilhinho extra no final. Vocês aprenderem a pintar na moral, isso aqui não vai ser uma muleta. Se vocês dependerem sempre de camada de efeito para fazer as coisas, vocês vão ter muita dificuldade para fazer outros desenhos complexos. Grain e glitch, tipo esse erro de registro que eu coloco nas linhas. Deixa eu abrir esse. Que é esse aqui. É esse aqui. Vamos lá. Os brilhinhos. Os brilhinhos sumindo. Tá vendo aqui esses pontinhos aqui? Isso é um brush. E aí. Esse aqui tava nos corações. Isso é um brush e ele tá em super exposição de cores. Aí, como é que eu faço isso daqui? Vamos lá. Uma camada, tá normal. Vou pegar o brush. O brush. Se eu não me engano, é esse aqui. Porque eu acho que esse é o grande. Esse é o grande. Tá na outra pasta. Tá aqui. É esse aqui. Pronto. Aí,
Você percebe que esse brush ele tá com fluxo 30 e dissolver, por isso que ele é meio craqueladinho. E aí agora tava em superexposição de cores, né? Vai ficar escuro, vai ficar escuro. Esse vermelho aqui, escuro. Era um vermelho bem clarinho, provavelmente. Opa. Eu tentando acertar. Vermelho escuro. Tá ficando tudo escuro. Era superexposição de cores, não usei aqui? Foi superexposição de cores. Não, subexposição. Olha a diferença. Subexposição de cores. Foi isso aqui, na verdade. Ah, agora vai. Pronto. Olha, até eu me confundo, meus amores. Quem dirá vocês? Pronto. Aí, nesse tipo de situação, onde você já sabe mais ou menos o que, que você quer, eu costumo selecionar cores do próprio desenho para poder fazer efeitos, sabe? Aí, esse brush daqui, ele dá essa sensação de pontilhismo. É como se fosse uma textura que você vai aplicando. E eu posso apagar também, normal, ele. Eu posso botar, diminuir a opacidade, diminuir o fluxo, e aí chegar aqui, ó, e causar um gradiente. Outras coisas que dá para fazer também é usando outras ferramentas que a gente já sabe. Vou deixar isso aqui bem visível. Tipo, esse espaço entre um pontinho e outro tá vazio oficialmente. Aí o que, que eu posso fazer? Eu posso trancar os pixels transparentes, ok? Vir no balde de tinta, trocar o balde de tinta pela ferramenta de gradiente. E vou trocar a cor para um rosinha. Aí eu puxo aqui. Não deu tanta diferença. Vou pegar um azul. Ele vai escurecer. Um verde. Escurecer também. Amarelo. A amarelo vai ficar mais brilhante. Tá vendo? Que tipo, ele não tá preenchendo a parte marrom, porque a parte marrom ela tá por trás. Ele tá mexendo só em cada um desses pontinhos, porque os pixels transparentes estão trancados. Se eu botar isso aqui, sei lá, em sobrepor, a cor mais clara ficou um arco-íris, ó. Eu botei azul, verde e essas coisas. Sobrepor não vai aparecer porque o cabelo é escuro. Ó, a luz direta apareceu, luz linear. Olha. Deixa eu jogar pra cá. Olha eu fazendo um arco-íris no cabelo. Aí vocês pensando, meu Deus, como é que a galera faz essas coisas no computador, umas coisas bem doidas. Na verdade, provavelmente eles, no começo, eles nem sabiam direito o que, é que eles estavam fazendo. Aí, no meio do processo, eles, eita, dá para fazer isso, né? Aí, e aí fez, sabe? Ó, olha que coisa LGBTQ. Ai, gente. E aí, a outra dúvida era sobre glitch de linha, né? É quase uma retícula, né, de HQ. Isso, é basicamente uma retícula de HQ. Inclusive, o pacote de brushes é um pacote de brush de mangá. Aí, vamos lá, né? A linha. Essa é a linha principal do desenho. Essa é os detalhezinhos claros. Essa é a outra linha. Aí aqui são as linhas coloridas. Yay! Como é que a gente faz isso, Mari? Socorro, Deus! Basicamente, você pega essa camada das linhas mesmo. Tem esse daqui defeito. Eu acho que eu fiz duas line arts, é porque a line art do cabelo e a line art da pele são separadas. Aí você vai copiar as duas line art que você quer, no caso que eu tenho duas, né? Vou duplicar. Dupliquei, beleza? Vou mesclar essas duas. Mesclei, ok? Aí agora eu tenho uma cópia da outra line art. Se eu trancar, ficou sem. Essa daqui eu vou dar um Ctrl U, colorir.
clarear, saturar. E aí, geralmente, eu estouro um pouco a saturação. Se a minha camada é marrom, então eu vou para um rosa, porque rosa é complementar de marrom, né? Aquele rosa, principalmente o rosa mais moranguinho. Aquele rosa mais puxado para cá, puxando para o vermelho. Sendo que o meu desenho já tem muito vermelho, né? Então eu vou puxar um pouco mais para o rosa rosa. Fez um rosa violetado. Pronto, fiz isso. Ah, Mari, mas ainda não tá aparecendo o glitch. Beleza, vou jogar atrás. Sumiu! Vem na ferramenta aqui, ó, e mover. E agora você empurra um pouco para o lado. Até ela aparecer um pouco. Tá vendo que agora tá aparecendo um erro de registro? Ah, Mari, mas como é que eu faço para ela brilhar? O efeito em camada que você sentir que funciona melhor. Isso ficou legal. Aí, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um inverter cores. Eu quero verde mesmo? Acho que não. Acho que verde vai gritar muito. Puxar para um azul. Isso. Agora que eu já sei qual é a cor, né? Eu vou tentar botar ela mais ou menos para o meio. Agora eu vou jogar para trás. E vou empurrar para poder dar o efeito que eu quero. Ficou meio Jinx, né? Que é rosa com azul. Aí agora eu posso mudar o tipo de mesclagem. Pronto. E aí eu tenho esse erro de registro, ó. Porque a linha, em algum momento, a linha azul e a rosa elas estão se batendo e elas causam interferência. Mas como elas estão por trás da linha em marrom, tá vendo? Aí você consegue fazer a leitura do desenho, mas você tem essa sensação de erro. E aí, e essa texturazinha toda coloridinha, isso aí é o ruído, minha gente. Isso aqui é uma cópia com ruído. Aqui, na verdade, tá aqui. Aqui, ó. A minha pintura ela é bem lisa, então eu geralmente faço uma cópia com ruído e boto ela num tipo de mesclagem. Como é que você faz uma cópia com ruído? Você salva o desenho antes de você colocar os efeitos e você joga ele como se ele fosse um PNG na frente. Acho que foi esse aqui. Ui! Se o desenho fica desalinhado mesmo, não tem problema não. Exatamente. Ver, mover. Agora tá alinhado. Tá? Aí o que eu faço? Filtro, ruído, adicionar ruído. Aí tem ele gaussiano e tem ele uniforme. Você escolhe a quantidade de ruído que você quer. Eu geralmente deixo mais ou menos por aqui. Ah, Mari, mas esse efeito desse jeito tá muito forte. Aí você escolhe um tipo de coisa. Sobrepor, luz indireta. Ó, luz indireta ficou, ó, chuchu. Ah, Mari, mas ainda acho que ficou muito forte. Tá muito arenosozinho. Filtro, desfoque gaussiano. E aí você coloca 0,5 pixel. Se não tiver nada, 0,1, fica assim. Aí eu vou colocar 0,5 aqui. Tá vendo como ficou bem suavinho? Aí nas cores mais claras a textura some, mas nas cores mais escuras ela aparece. E aí a gente tem esse efeito. Olha pra isso como fica. Psicodélico. Aí isso daqui funciona mais para quando você tá fazendo desenho mais estilizado, viu, gente? Meu Deus, não pode dar erro nessa gravação, porque se der eu choro. Já desunirei aqui. Ai, ai. Mário Senpai, Tasqueteco da Sai. Ah, Tasqueteco da Sai. Ai.
estamos aqui para isso. E eu acho assim, que as coisas que eu podia mostrar que são mais interessantes são essas. Tem outros vários efeitos que dá para fazer, mas esses são os que eu uso mais. O de botar o brilhinho branco e botar a camada com cor por trás. Eu uso muito os filtros que eu mostrei aqui, né? De escurecer, multiplicar, super exposição de cores, sobrepor, luz direta, cor mais clara. Desculpa. Diferença, exclusão e subtrair. Eu super aconselho vocês fazerem um teste desse e verem quais são os efeitos que vocês gostam mais. Vocês podem colocar uma legenda de texto, né, e salvar depois uma imagem para vocês poderem ficar conferindo o que ela faz, né, de efeito. Vocês podem até colocar uma camada na frente se vocês ficarem com um problema de tipo, eu tenho dúvida de qual é a cor de verdade que tá. Ok, eu entendi. Vou botar aqui. Isso aqui estava em quê? Em subtraído. Subtraído. Aí eu vou botar uma camada na frente. É porque ele tá com brush bolinha de retícula. Perdão, é vergonha. Pronto. Essa aqui é a cor que tá na camada mesmo, mas aí eu não enxergo ela desse jeito. Aí isso super ajuda vocês a terem noção de como é que esse tipo de efeito funciona, como é que essa cor fica aditiva em relação à outra. E, tipo, isso é muita matemática, gente. Isso é muito colorimetria. Vendo qual cor ela tá, em qual ponto do espectro, né, de cores, ela tá oposta a qual, por que ela interage daquele jeito, por que ela é absorvida, por que ela é subtraída. É um processo que, por mais que eu passe horas e horas aqui explicando para vocês, vocês só vão realmente aprender à medida que vocês começarem a usar e começarem a se debruçar sobre esses usos mesmo. Tipo, quais são os efeitos que eu consigo, quando é que deu bom, quando é que deu ruim, assim sucessivamente. Por amor. Mas Olha, cor é um negócio que dá tanta dor de cabeça. Quanto mais você estuda, mais você pensa que, tipo, eu não sei nada. Essa é a sensação que eu tenho. Nós, designers que amamos a teoria das coisas, a gente não ama nada. A gente ama ganhar dinheiro. Agora, de resto é só, tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Mas é isso, meus amores. Eu não vou sabatinar vocês, porque esse assunto é difícil. Eu imagino que até para lembrar o nome desses efeitos de camada até eu me embanando. Eu espero que vocês estudem, testem, sabe? Na aula que vem vocês podem trazer para a gente dar uma olhada os frames de vocês com algum efeito de camada que vocês acham que vai ajudar para poder alcançar a versão final. E pratiquem bastante, sabe? Mesmo que vocês façam só, tipo, tirei foto do meu frame que eu fiz tradicional e vou mexer nele no computador e botar coisas que eu posso fazer. Ou então pegar o meu frame em preto e branco, jogar umas cores por cima e ver como fica. Testem. Testem bastante. Não se acanhe. Não tem certo e errado nisso. É literalmente o que vai funcionar melhor para o meu projeto. Entendeu? Vocês não vão chegar para mim com um teste e eu vou dizer se o teste está errado. Não, eu vou olhar para o teste e dizer, olha, aqui ficou muito próximo do que a gente está procurando. Esse aqui ficou mais distante, talvez seja melhor para outro tipo de situação. Não tem certo e errado nesse exercício. Mas é um exercício necessário. Dúvidas? Não sei se o Silas vai falar, mas ele tinha pedido aqui no chat o pack dos seus brushes, Mari. A minha pasta de suprimentos. Mas eu só tenho brush para Photoshop. Eu baixei uns brushes para Clip Studio, mas eu ainda não testei. Deixa eu pegar aqui a minha pasta de suprimentos. Suprimentos. Tem umas coisas lá que vocês vão olhar assim, o que é isso? Tipo, tem drive de mesa, tem loot de webcam, fonte, textura variada. Tem um bocado de coisa na minha pasta de suprimentos.
Cadê aqui o chat da... Vou mandar para os monitor mandar para vocês. E aí é mais fácil, porque aqui vai fechar a chamada. Pronto, acho que é isso. Eu vou interromper aqui a gravação, dá 50 minutos, mais ou menos o que a gente teve de aula, sem contar os minutos antes que eu fiquei perdida no